cara. Eu queria saber que te deu a ideia, o que te deu na louca de você falar assim, não, eu vou assim, largar os OVNI pro lado, a Aurora Boreal de lado e vou fazer uma revista de... Minha primeira formação é jornalismo. Sim. Né? Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em jornalismo em Ribeirão Preto, trabalhei na IPTV, Jornal Cidade, muitos anos. E fiz pós-graduação em semiótica e tal. Depois que eu fui fazer direito, virei advogado também. E aí eu já trabalhando no escritório, na época, como advogado, aí eu comecei a falar, não, eu queria ver aqui um pouquinho da história. Eu comecei a escrever o que eu sabia e tal. Aí eu falei, vou fazer um artigo científico. Porque na época me deu uma ideia de talvez fazer algum mestrado que mesclasse jornalismo com esporte, alguma coisa do tipo, né? Em Ribeirão e tal. Então eu não trabalho bem de Ribeirão. Aí eu pensei. Aí depois eu fui desanimando essa parte de mestrado e eu já comecei a escrever algumas coisas. Falei, não, talvez isso aqui vire um artigo científico pelo menos. Aí foi onde eu comecei a falar com algumas pessoas. E aí quando eu falei com a Bruna falou, cara, dá pra gente fazer uma revista, dá pra gente colocar essa história numa revista e a gente vende uns anúncios aqui e distribui, né, pra galera ter tal. Falei, então eu vou focar mais nisso. Aí eu peguei e comecei. Aí eu falei, acho que a primeira pessoa que eu falei foi você. De, assim, da galera, assim, que eu sei que é das antigas. Porque que nem você falou, 15 anos pra cá. Sou eu. Sim, é. Esse cara sou eu. E eu falo que a maioria dos caras que começou a treinar depois de mim não sabe mesmo quem que são as pessoas. E assim, tanto é que você não sabia, e eu acredito assim, você sabe o que você ouve, mas você ouve de uma parte, na maioria das vezes. E aí que é complicado. E eu acho que, indo pra revista, eu acho que você deve ter tido dificuldade no sentido das histórias não baterem. Porque algumas coisas assim, eu falo um negócio, o Ligeiro fala outro, o Barão fala outro, fulano fala outro. Não, peraí, não tá igual. Por quê? Todo mundo conta a história meio que, né, levantando a bola, e a gente sabe que tem um meio termo, né? E tem uns que às vezes não, isso aí não aconteceu, e aconteceu, né? Então eu acredito que você deve ter tido muito... Teve. Aí assim, o que eu evitei ao máximo na revista foi falar eu falei um pouquinho, bem superficial de rivalidade, mas a minha ideia era falar mais de datas. Quem foi o cara que aconteceu nessa época, o segundo nessa época, quem que veio da aula, depois parou, depois o outro veio, formou equipe em que ano, e blá, blá, blá. Então, acho que nessa parte cronológica, os depoimentos bateram bem. Aí, lógico, algumas coisas assim, de rivalidade, assim, que eu falava uma coisa aqui, outro falava outra coisa ali, então assim, eu fui meio que deixando de lado, não levei muito pra revista, não. Mas eu gostei porque até o final da revista a gente coloca uma cronologia, né? E ali a gente vai colocando alguns marcos importantes do jiu-jitsu, principalmente para Ribeirão Preto. E eu achei legal porque muita gente, de várias, assim, alunos seus, alunos do Ligeiro, alunos de um monte de lugar, falou, cara, legal saber que o meu professor veio de tal lugar. Né? Porque, por exemplo, vocês são RMNU, vieram do Robinho, mas... Pode ser que muitos alunos seus não sabiam que você tinha tido aula, por exemplo, com o Carlos Grace, com o Carlinhos Grace, né? Que ele chegou a dar uma aula aqui em Ribeirão, que até tem uma foto, a gente colocou. Eu tenho uma foto né? dele, com ele. Tem várias coisas assim. Então, assim, antes do Robinho vir, vocês tinham aula com outras pessoas. Então, isso foi legal para as pessoas saberem mesmo, né? Isso aí acho que foi um trabalho bacana. E foi legal porque eu consegui, naquela época, falar com, pelo menos eu julgo, né? Todos os cabeças ali, né? Então, você, o André, o Ligeiro, o Edgar, o Chevette. Então, assim, vários caras que eram cabeças, assim, né? O Furão, falei com o Furão, o Barão. Foi legal. Então, acho que eu não deixei praticamente ninguém de fora, que eu saiba, né? Nunca ninguém falou assim pra mim, eu não tô naquela revista. E eu acho que eu conheço quase todo mundo, assim, hoje, né? Então, acho que foi legal.